Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se o dono da casa lhe chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares? Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvimos a narração da vocação do profeta Isaías. Ele recebe uma graça de ver o trono de Deus. Segundo São Tomás de Aquino, na hierarquia angelical, os serafins são aqueles que estão mais próximos do trono de Deus. Serafim significa aquele que se consome por Deus. Então, os serafins contemplam 24 horas a face de Deus, estão lá para proclamar Deus como santo, santo, santo. E quando Isaías se deu conta que Deus permitiu que ele tivesse essa visão, tivesse essa experiência desse lugar, desse momento na presença de Deus, ele achou: eu vou morrer agora, porque eu sou uma pessoa impura, pecadora, e vi a glória de Deus, a santidade de Deus. E aí que o serafim o purifica, através dessa brasa tirada do altar, já o preparando para a sua missão de ser esse profeta, esse proclamador das graças, esse proclamador de aquilo que Deus tinha reservado para o povo de Israel, não só para aquela época, mas para a nossa época, e vai continuar ainda. Cada vez que lemos Isaías, percebemos como é atual aquilo que ele fala. Isaías, o grande profeta que fala para nós muito também da realidade do servo sofredor, de Jesus Cristo, aquele que veio assumir as nossas dores, os nossos sofrimentos. Isaías, depois de purificado, ele pode responder ao chamado de Deus. Quando escuta a voz: quem vamos enviar? Quem irá por nós? Ele prontamente, preparado, purificado, diz: eis-me aqui, envia-me. Eu estou preparado para a missão que o Senhor tem para mim.
E hoje também o Senhor quer nos pedir isso. Ele quer também nos purificar com a sua graça. E Ele também deixou para nós, através do sacramento da reconciliação, essa purificação. Para purificar os nossos lábios, para purificar o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, para que também nós possamos responder com essa certeza de que Deus nos acompanha e dizer também: eis-me aqui, Senhor, envia-me. O Senhor hoje, mais uma vez, nos chama e quer nos enviar para proclamar a sua graça, para proclamar o seu amor, para proclamar a vida, para salvar almas, que é o nosso chamado. E Jesus nos ajuda. Por 3 vezes ele fala: não tenhais medo. O medo paralisa a graça de Deus na nossa vida. O medo nos faz temer coisas que nem teríamos que temer. Jesus mesmo coloca: não tenham medo das pessoas. Eles não podem fazer nada contra vocês. Não tenham medo daquilo que vão falar. Se me chamaram de chefe do Beelzebul, imagina o que vão falar de vocês. Mas Jesus repete isso por 3 vezes: não tenhais medo. Porque ele sabia que seus discípulos, que nós, também, em determinadas situações da vida, teremos medo. Agora, no finalzinho ele fala algo importantíssimo para nós. Que temos que dar testemunho de Jesus em todos os lugares. Porque aquele que negar Jesus diante dos homens será negado por Jesus diante do Pai. Agora, aquele que der testemunho de Jesus diante dos homens, Jesus também dará o seu testemunho diante do Pai. E mais do que nunca hoje nós precisamos de homens e mulheres que testemunhem a verdade, testemunhem a graça de Deus, testemunhem que vale a pena ser cristão católico. Apesar que, aparentemente, existem tantas coisas que dizem o contrário. Mas nós acreditamos que vale a pena anunciar a pessoa de Jesus. Vale a pena anunciar que o amor existe, que a graça existe, que Deus não nos abandonou. Ele cuida da gente. E Ele nos capacita, Ele nos prepara, Ele nos envia. Assim como enviou Isaías, assim como enviou Nossa Senhora, assim como enviou os discípulos, hoje Ele também nos envia. E faz a mesma pergunta que Ele fez para Isaías: quem que eu vou enviar? Quem irá por nós? Então, meu irmão, minha irmã, nós aqui no estúdio, você que nos acompanha, a nossa resposta precisa ser a mesma do profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Porque a pergunta precisa de uma resposta. E Jesus não está perguntando hoje para nós. E aí a gente pode dizer: não, é para o irmão do lado, é para aquele outro amigo, é para o coordenador da minha comunidade, para o meu pároco, para o bispo, é para os religiosos, as religiosas. Não, essa missão não é para mim. A missão é para cada um de nós. Cada um de nós vamos responder. Porque não vamos sozinhos. Jesus vai conosco e com a sua graça Ele nos ajuda a perder esse medo. Não tenhais medo. Jesus está dizendo para a gente não ter medo. Por que nós temos medo? Que a graça de Deus nos ajude a assumir o nosso compromisso. Naquela época foi o profeta Isaías. Hoje somos nós. Que essa Santa Eucaristia nos ajude a respondermos
a este apelo do nosso Deus. Quem nós vamos enviar? E que você, meu irmão, que você, minha irmã, com esta graça, com essa força de Deus, a força do Espírito Santo, possa responder também como respondeu o profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.